E é por isso que eu digo para você hoje, luz, câmera e ação. Não tem uma forma melhor de nós falarmos a respeito do livro de Atos. Nós vamos mergulhar no livro de Atos, vamos buscar da presença de Deus, vamos buscar demais daquilo que o Senhor tem nos dado, nos presenteado, que são as Escrituras. E eu quero convidar você então a abrir no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus e honrarmos ao Senhor das Escrituras, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vos foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor amado, nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos rendemos para que o teu Espírito encontre em nós um coração contrito, quebrantado, para que o teu Espírito encontre em nós uma mente submissa à tua palavra, para que o Senhor encontre em nós um barro maleável, para que nos tornemos o vaso que o Senhor deseja e espera de nós. Que nessa noite possamos ser impactados, transformados, confrontados e confortados pela sua palavra, por meio do teu Espírito que é eficaz, o teu Espírito que vem e que usa desta espada em favor de nós. Vem, Senhor Deus, vem nos cortar, vem, Senhor, nos transformar, vem arrancar de nós, vem nos podar, vem, Senhor Deus, tirar tudo aquilo que está nos pesando carregar na vida, tudo aquilo que está nos atrapalhando a entendermos aquilo que é luz. Senhor, pedimos para que a luz dissipe as trevas nessa noite. Pedimos para que o Senhor venha, Senhor Deus, e faça a tua vontade completamente no meio de nós. E que nada, nem ninguém e nem nós mesmos atrapalhemos a obra que tu tens em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
O livro de Atos foi escrito por Lucas e por muito tempo ele foi um livro só, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E se você tiver a oportunidade de ler o livro de Lucas ou o livro de Atos, leia na sequência, porque eu tenho certeza que vai lhe esclarecer muitas coisas e o Senhor vai falar por meio dessa sequência, que até então foi por muitos e muitos tempos a sequência original. Nós entendemos que Lucas ele foi um médico missionário, acompanhou Paulo em algumas de suas viagens, foi alguém que tinha conhecimento, um homem estudado, um homem detalhista, um homem que dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o mais detalhado em riquezas. Foi um homem que deixou 1/4 escrito do Novo Testamento. Se você unir o Evangelho de Lucas com Atos, ele é equivalente a 1/4 do Novo Testamento inteiro. E eu tenho certeza que eu e você seremos muito ministrados nesse período, nessa estação, onde nós estaremos falando a respeito do livro de Atos. Sabe por quê, amados? Porque o livro de Atos, ele relata o nascimento de uma igreja após a ascensão de Cristo. É a oportunidade que eu e você temos de nos equiparar, de nos comparar com um livro escritural, um livro que a Bíblia nos aponta e uma forma pela qual a igreja desenvolveu a sua jornada, a sua caminhada. É uma pista que o Senhor deixou para todos nós, para que ainda que passasse anos e anos e anos e séculos e milênios, pudéssemos ter um trilho para voltarmos para Ele. Pudéssemos ter um lugar onde nós pudéssemos ler e entender como foi este começo e como deve ser então continuada a igreja de Cristo Jesus, amém? Então o texto começa dizendo para nós, a palavra no capítulo 1, versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sabemos que Lucas escreve para este Teófilo, não sabemos quem é este Teófilo, a palavra não nos aponta, talvez alguém romano, alguém do qual Lucas teve um episódio no passado, não sabemos ao certo. Mas ele relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele diz, escrevi o primeiro livro, ele está se referindo ao evangelho que ele havia escrito. Ele está agora no segundo livro, que é o Atos. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. E aqui ele vai relatando, ele vai evidenciando o que aconteceu com Jesus. A estes também, falando agora dos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito disso, mas Jesus, quando ele é ressurreto, ao terceiro dia, ele permanece na presença dos apóstolos e de mais ou menos 500 testemunhas oculares por 40 dias. Jesus ele continua ensinando, ele continua se encontrando com os apóstolos, agora com um corpo ressurreto, com as marcas em suas mãos e seus pés, não é mesmo? Quando vemos Tomé o questionando, ele então mostra as marcas a Tomé, permite com que Tomé o toque. Ao mesmo tempo ele também diz que estava ali em carne e osso. E outro momento ele então aparece numa sala em que estava trancada. Ele transpassa uma parede, transpassa uma porta. Não há maiores pistas a respeito deste corpo glorificado, a não ser de que ele diz que era de carne e osso e de que ele transpassa lugares fechados. E eu quero tirar um momento para fazer você imaginar e sonhar um pouquinho de como vai ser no céu. De como vai ser o céu. De como eu e você estaremos no céu. Que coisa linda. Nós encontramos em 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6, essa outra evidência, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, até o momento em que Paulo estava escrevendo a primeira carta aos Coríntios, né?
porém alguns já dormem, ou seja, já morreram. E amados, nós precisamos nos lembrar, o livro de Atos é um livro de avivamento. O livro de Atos é um livro de um momento onde a igreja que nasce, ela nasce em ebulição, ela nasce no poder do Senhor, ela nasce no sobrenatural de Deus, ela nasce enviando apóstolos, missionários, obreiros para todos os cantos, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É uma igreja que nasce no poder do Senhor, mas é uma igreja que ela nasce a partir de uma evidência da manifestação do Cristo, do Filho do Deus vivo, com o corpo glorificado. É uma igreja que comprova, que desfruta de sinais sobrenaturais. É uma igreja que não está somente atrelada a um conceito, a uma história que é passada de um para o outro, mas é uma igreja que experimenta o sobrenatural de Deus. Imagine só, pessoas e pessoas e pessoas se entregando como mártires, morrendo para não negar o evangelho. Se não fosse por uma boa razão, se não fosse por uma boa evidência, se não fosse por um sinal do próprio Cristo se manifestando, ficando 40 dias no meio daqueles testemunhos todos, amados, isso não teria acontecido. Nós sabemos que logo na sequência o poder do Espírito Santo invade a todos aqueles que estão ali. Mas precisamos nos lembrar que existem relatos de sinais sobrenaturais. E eu quero profetizar no meio de nós que estes sinais que o Senhor começou neste ano, no meio de nós, eles se multiplicarão. Eles se multiplicarão, porque se eu e você cremos que o Senhor tem um avivamento para esta região, amém? Você crê nisso comigo? Então os sinais se multiplicarão. Nós viveremos o sobrenatural de Deus, porque a palavra de Deus nos aponta esse caminho. Jesus sempre será evidenciado como Filho de Deus em um avivamento genuíno. As pessoas sempre terão um testemunho para contar de que algo sobrenatural, que se não fora o Senhor, ali naquele lugar, naquela situação, daquela forma, na resposta daquela oração, nada teria acontecido de diferente. Mas eu e você estamos aqui para testemunhar e testificar todas as semanas, uma após a outra, que viveremos sinais, viveremos maravilhas, viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. E o próprio Cristo Jesus fará questão de se mostrar no meio de nós, nas nossas histórias, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas. Ele é a solução da nossa vida. E Ele é vivo, Ele é eficaz e Ele opera assim como Ele operou, assim como Ele operará, porque Ele é ontem, hoje, sempre, Ele é eternamente. E Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, Ele permanece no meio de nós. Então Jesus se apresenta vivo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, agora com o corpo ressurreto. Ele se apresenta no meio daqueles homens, daquela multidão, daquele povo. Continua fazendo grandes coisas. E o versículo 4 continua nos dizendo, e comendo com eles. Olha que coisa incrível. Jesus, agora, pensa comigo um pouquinho. Depois de ir para o Gólgota, depois de morrer no madeiro, depois do seu sangue vertido na cruz, depois do momento em que ele vai para o túmulo, a morte, nós cantamos aqui, a morte não o vence, ele vence a morte. E naquele momento, então, ao terceiro dia ele ressurge, e agora ele está comendo com seus discípulos de novo. Ele está ali desfrutando daquela comunhão, ou melhor ainda, aqueles discípulos estão ali desfrutando daquela comunhão. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus sempre nos dá uma direção, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que esperassem a promessa do Pai. Diga comigo, esperar. Nem sempre isso é divertido, amados. Nem sempre é divertido esperar.
Muitas das vezes nós não sabemos esperar. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas das vezes, nós queremos voltar a pescar assim como Pedro fez. Muitas das vezes nós abdicamos daquele momento de promessa, daquele momento de sobrenatural, daquela profecia, porque nós não sabemos esperar. E Jesus está apontando para nós também um caminho de espera, mas esperar para o Filho de Deus não é esperar monoface, não é esperar quieto e vivendo a vida do jeito que ela deve se viver ou do jeito que está todo mundo vivendo ela. Esperar para o Filho de Deus é perseverar em oração. Esperar para o Filho de Deus é entrar no seu quarto secreto, fechar a porta e clamar ao Senhor e pedir para que Ele responda. Esperar para o Filho de Deus é gerar uma atitude no campo da espiritualidade. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Esperar para o Filho de Deus é fazer guerra nas orações, no clamor, na intercessão. É justamente quando nós vemos um pouquinho mais à frente no versículo 12, quando efetivamente os discípulos voltam para Jerusalém, está aqui constatado, evidenciado, olha lá. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, de qual dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, subiram para o andar de cima de uma casa, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos eles, presta atenção no versículo 14, todos eles perseveravam unânimes em oração. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Você quer ver milagre? Eu vou te dar mais uma chance. Tem alguém acordado aí? Você quer ver milagre? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer viver na intensidade da manifestação do Espírito Santo na tua vida? Persevere unânime em oração. Persevere unânime em oração. Não está acontecendo nada? Vou orar. Está acontecendo um monte de coisa? Vou orar. Jesus não operou? Eu vou orar. Jesus operou? Eu vou orar. Sabe por quê? Porque eu e você oramos sem cessar. Eu e você oramos sem cessar. Essa é a direção da palavra. Orai sem cessar. Eu e você vivemos a nossa vida com o Senhor em oração. É para Ele que nós compartilhamos os primeiros milésimos de segundos de qualquer coisa, seja boa ou ruim. É para Ele que nós clamamos, nos voltamos, nos viramos quando alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Seja quando nós somos mandados embora, seja quando nós somos elevados de uma posição para outra, seja quando deu certo, quando deu errado, nós devemos nos voltar ao Senhor e buscar por Ele em clamor, em oração. Que o Senhor gere isso no meio de nós ainda mais. Aliás, eu quero convocar você para uma vigília sexta-feira à noite. Vamos fazer uma vigília sexta-feira à noite aqui? Amém? 10 horas da noite. Estaremos aqui na igreja, orando sem cessar, na presença dEle. Como igreja, com louvor, com adoração, com súplicas, com tudo aquilo que o Senhor quiser fazer no meio de nós, em nome de Jesus. Vamos orar sem cessar. Persevere na oração. O Senhor nos responderá no devido tempo. E todos eles perseveravam unânimes em oração. Amados, o combustível de qualquer avivamento é a oração. O combustível de qualquer mudança na tua vida é a oração. Porque é na oração que Ele responderá sim, é na oração que Ele responderá não, é na oração que Ele revelará da sua palavra, é na oração em que Ele poderá falar contigo, ainda que seja por meio do silêncio, ainda que seja por meio de que precisemos aprender alguma coisa, de que aquilo que pedimos está errado, de que aquilo que pedimos está certo. Eu e você buscamos intimidade e o Senhor se apraz em nos ensinar o caminho. Eu e você buscamos nos aproximar. Não é o que o filho faz com o pai? O que o filho faz com o pai? Ele chega para o pai e diz, eu já sei? Ou ele diz para o pai, papai amado, me ensina. A nossa responsabilidade é a intimidade. E Ele se apraz
em nos ensinar, em nos mostrar o caminho e continuar ministrando nas nossas vidas. Então Jesus, ali comendo com eles, determinou que eles se ausentassem em Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai. E aí no versículo 5, ele diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus já havia antecipado esta sequência, se é que podemos chamar assim. Lá em João capítulo 3, na conversa dele com Nicodemos, como a pastora lembrou aqui. Nós somos transformados pela água, pelo vinho, pelo sangue. Nós somos transformados pela água do arrependimento. Somos transformados pelo batismo com água, que significa o quê? Significa quando nós somos imergidos, nós morremos para nós mesmos, né? Quando nós fazemos o batismo aqui. E quando nós submergimos das águas, quando nós saímos das águas, nós estamos como um sinal simbólico e profético, ressuscitando com Cristo. Uma nova vida, uma nova realidade, uma nova situação. É por isso que não há avivamento, não há empoderamento se não há arrependimento. Jesus está falando, olha, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está falando, olha, para aquele que morreu para si, para aquele que abdicou da sua própria vida, para aquele que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, para esse o Senhor derrama do seu Espírito e empodera para viver as coisas sobrenaturais dele. É por isso que eu e você devemos nos questionar nessa noite. Eu me arrependi até o ponto de morrer para mim mesmo? Eu me arrependi até o ponto de me entregar completamente para o Senhor Jesus? Ou será que existem áreas ainda na minha vida que precisam morrer? Talvez existam. Muito certo que existam. E eu e você, então, vivemos nesse exercício. Fizemos um ato simbólico entregando a nossa vida para Cristo. Mas todos os dias encontraremos alguma coisa para morrer também. Todos os dias continuaremos sendo convencidos pelo Espírito Santo, que é Ele que nos convence, amém, amados? Convencidos pelo Espírito Santo para morrermos um pouco mais, para morrermos um pouco mais. E quanto mais eu estudar as boas novas, quanto mais eu morro para mim, quanto mais eu me entrego para o Senhor, quanto mais eu abdico de quem eu sou em mim mesmo, eu me torno quem eu sou em Cristo Jesus. E naturalmente o Espírito Santo que habita em mim agora vai conquistando espaço territorial no meu coração e na minha mente, nos meus pensamentos. E por conta disso então, eu vou sendo empoderado por aquele que habita em mim, que abdicou de templos de mãos humanas para morar em nós. E agora então ele vai me empoderando para que eu possa viver o sobrenatural de Deus ainda mais, cada vez mais, todos os dias. E quando nós vamos permitindo com que a morte, através do arrependimento, acesse mais um cômodo do nosso coração, nós imediatamente estamos permitindo com que o sobrenatural de Deus nos invada de uma forma ainda maior e que a nossa vida possa refletir ainda mais aquilo que o Senhor vai fazendo no nosso meio. E é o que Jesus diz, olha, na verdade, João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E esse batismo, lá no versículo 8, ele traz um propósito. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu quero dizer para você uma coisa. O propósito de sermos empoderados, o propósito do poder do Espírito Santo em cada um de nós está na obra. O propósito não é de sermos empoderados para nós mesmos, não é de sentirmos arrepios, não é de estarmos somente nesta atmosfera da sensação, mas é para que quando eu e você saímos daqui segunda-feira, toca o despertador, nós tenhamos um propósito estabelecido e coragem, ousadia, determinação, uma nova forma de pensar, uma metanoia, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos orar pelos enfermos, para que nós possamos ser o bom samaritano,
para que nós possamos caminhar, não agora como o velho homem, mas agora debaixo de um entendimento e de uma condução que só o Espírito Santo pode nos dar. Você acha que estes mártires, essas pessoas que entregaram as suas vidas, morreram porque elas gostavam de dor? Porque elas gostavam do sofrimento? Ou porque existia um fogo dentro deles que era muito maior do que qualquer consequência de seguir a Cristo? Havia um fogo, havia uma intencionalidade gerada dentro de cada um. E isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. É por isso que eu digo a você, talvez você esteja aqui ainda buscando, falando, poxa vida, isso para mim parece que não faz sentido. Eu não tenho conseguido pregar o Evangelho, eu não tenho conseguido viver uma vida em santidade, eu não tenho conseguido ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa, eu não tenho conseguido ler a palavra de Deus, eu não tenho conseguido orar. Eu quero dizer a você, só há um caminho. Morra para você e deixe o Espírito encher o teu coração da presença dEle. Não há outro caminho, igreja amada. Ou nós escolhemos o caminho da cruz, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, ou só há perdição, só há invenção humana, só há um afago para a alma. Podemos viver uma vida de afagos, podemos viver uma vida de tapinhas nas costas, podemos viver uma vida de um evangelho superficial, podemos sim, é verdade, muita gente vive. Pessoas que vivem 20, 30 anos dentro de uma igreja, e você vai conversar com ele a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas do Senhor, você pergunta para aquela pessoa e fala, olha, o que o Senhor tem feito, tem falado na tua vida? A pessoa imediatamente muda de assunto porque ela não tem o que falar, mas ela está lá todo domingo. Por que ela está lá todo domingo? Ela está lá todo domingo, e glória a Deus por isso, mas ela não morreu ainda. E Jesus está falando, olha, é preciso passar pelo batismo com água, mas depois vem o batismo com o Espírito Santo. E sabe, muitos de nós tentamos viver o sobrenatural sem entregar o natural. E aqui é que está o problema. Nós achamos que a vida cristã, o cristianismo é um adendo, é algo que você acrescenta àquilo que você já faz. É como se eu estou vivendo a minha vida, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, né? E aí ele continua torto, mas aí ele tem uma experiência, ele vai na igreja, ele vai e ele diz, poxa, isso foi bom para mim, eu vou receber isso para mim. E aí ele recebe parcialmente aquela verdade, ele é convencido de que aquilo basta para ele, e ele então vai vivendo de uma forma onde, não, tá bom, eu vou escolhendo, nossa, a pastora Leandra veio aqui e falou de entregar a vida, cruz credo, eu não vou entregar minha vida, né? Eu vou entregar meus 3 dedos, eu vou entregar um pedaço de quem eu sou, e tá bom, né? Tá bom, mas escute, igreja do meu coração, nessa noite. Enquanto você não se entregar completamente, você não viverá um Deus completamente na tua vida. Enquanto você não entregar o teu coração por inteiro na presença do Senhor, enquanto você não dizer, eu morro para mim mesmo, você não nasce do Espírito. Você não nasce do Espírito. Você vira um religioso. É capaz de você passar mais 30, 40 anos vindo na igreja, mas você não morreu para você. Eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou fazer do meu jeito. Ah, isso aqui é uma ideologia antiga. Eu vou pegar o que é bom para mim. Enquanto nós não morremos por completo, nós não viveremos por completo. Enquanto nós não nos entregamos por completo, nós não viveremos o sobrenatural por completo. É por isso que Jesus, quando começa o seu ministério, ele continua pregando o batismo de arrependimento. Porque há um arrependimento que precisa ser encarado.
Há um momento onde nós nos entristecemos quando nos deparamos com um Deus santo. Deixa eu te dizer algo, Deus é santo, é poderoso, é grande. Ele poderia piscar os seus olhos e todos nós seríamos consumidos. Mas Ele pagou um altíssimo preço, entregou o seu Filho no madeiro e verteu a cruz por mim e por você. Para que nós conhecêssemos o caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele diz o caminho é a cruz. E quando Ele diz o caminho é a cruz, Ele diz eu paguei o preço. Mas você precisa subir nesse Gólgota. Você precisa encarar de frente o lugar que era para ser teu. Quando eu e você olhamos para a cruz, devemos nos lembrar imediatamente que aquele lugar era para ser o nosso. Era para ser o nosso. Mas Ele pagou o preço. E agora, por escolha, por ajuda do Espírito Santo, eu morro para mim mesmo, para que o meu Salvador viva em mim. E a nova vida que me é proposta, eu possa viver na integridade dela. Então quando eu me volto para as Escrituras depois deste momento na minha vida, quando eu me volto para a minha espiritualidade, quando eu me volto para os meus momentos de oração, quando eu me volto para o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me volto como uma criança que precisa aprender tudo de novo. Tudo de novo, não é só algumas coisas. Não são adaptações, amados, é tudo de novo. Tudo de novo. E aí bate o desespero, porque como eu, nessa idade, voltarei para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? E aí Jesus diz para Nicodemos, aquele que é carne, que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, é no Espírito, por meio do Espírito. E quando Ele vem e Ele habita em mim, Ele é capaz de gerar o que precisa ser gerado para me transformar ao ponto de cumprir com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável a Ele e não mais a mim. Tem alguém aí? Então, versículo 6, vamos continuar aqui. Os que estavam reunidos lhe perguntaram. Jesus estava ali numa refeição com seus discípulos, provavelmente alguns agregados que estavam ali naquele momento. Se a palavra nos aponta uma nuvem de testemunhas de 500 pessoas, eu acredito que haviam mais pessoas naquele momento, naquele lugar. E diz, alguns deles dizem, ou um deles diz, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui eu quero dizer algo a você, talvez de certa forma um pouco diferente do que temos falado até então. Aqui é evidenciado para mim e para você que há uma preocupação dos israelitas, que há uma preocupação do povo de Abraão, Isaac e Jacó, dos semitas, que há uma preocupação do povo escolhido de Deus com relação ao que estava acontecendo. E é muito natural nós vermos estes que estavam evidenciando o próprio Messias, o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo ali, já de corpo ressurreto, olhando e pensando, e agora? O que será dos nossos parentes? O que será daqueles que crucificaram o Salvador? O que será daqueles que não aceitaram Jesus? Jesus, a resposta, aquele que já havia tido uma promessa, que viria para salvar, e estava ali com eles agora, eles então se preocupam. Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, o Senhor vai se revelar agora para o nosso povo. Jesus, eles te ignoraram, eles te abandonaram, eles te assassinaram. O Senhor vai se revelar a eles. E eu quero dizer a nós aqui nessa noite, amados, Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. Você se lembra quando nós fizemos uma série em Romanos capítulo 15, onde nós entendemos que
éramos a oliveira brava que iríamos para a fogueira, mas fomos enxertados na oliveira que rejeitou o Messias. Eu e você somos beneficiados pela rejeição deles por Cristo. O que isso diz para nós? Isso diz para nós o que as Escrituras querem dizer para nós. Que eu e você temos a obrigação de amarmos o povo de Deus. Nós temos a obrigação de amarmos os israelitas. Nós temos a obrigação de orarmos por Israel. Nós temos a obrigação de orarmos pela paz em Jerusalém. Romanos 15, 25, mas agora estou de partida para Jerusalém. Paulo está falando aqui da sua jornada missionária a serviço dos santos. Versículo 26, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Nós chegaremos nesse momento no livro de Atos, que é o momento em que a igreja de Jerusalém passa por uma necessidade muito grande econômica. É por isso que nós vemos que a igreja imediatamente toma uma postura de entregar tudo aos pés dos apóstolos para que eles possam dividir segundo a demanda de cada um. Então Paulo, já consciente dessa realidade, ele pede uma oferta especial para levar aos pobres, aos irmãos, aqueles judeus que agora haviam aceito a Jesus como Messias. E ele diz no versículo 27, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores de verdade, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Isso está na minha Bíblia e na tua Bíblia. Isso diz a mim e a você que temos uma responsabilidade com aqueles que nos abriu o caminho. Tenha sido por mal ou por bem, eles nos abriram o caminho. O Senhor escolheu um homem de Ur dos Caldeus, Abrão, tirou da terra da sua parentela e o enviou para uma terra que mana leite e mel. Todos nós conhecemos essa passagem, amém? E todos nós somos aqueles que desfrutam dessa realidade. E a palavra nos aponta um caminho em que devemos honrá-los. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Há até uma promessa para aqueles que oram pela paz em Jerusalém. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Deixa eu dizer algo a você, a nossa fé tem uma agenda com a paz em Jerusalém. A nossa fé tem uma responsabilidade com Israel. A nossa fé tem uma responsabilidade com os judeus. Tem alguém aí? Poxa, pastor, mas eles estão tão longe. Eu sequer conheço um judeu. O que nós fazemos então? Nós oramos por eles. Nós os abençoamos. Nós os reconhecemos como aqueles que abriram caminho para nós. Nós reconhecemos como aqueles dos quais nós podemos desfrutar o Cristo, porque para eles havia sido dada uma promessa. E nós fomos inseridos nessa promessa. Nós fomos inseridos nessa promessa. Imagine que se alguém chegasse um dia para você, hoje, e te desse uma casa, você seria grato a essa pessoa? Eu seria. Muito grato. Por quê? Porque é difícil ter uma casa. E a salvação? É fácil? Claro que Jesus pagou o preço, mas eles abriram o caminho. E nós precisamos ser gratos a eles. Precisamos reconhecê-los em nossas orações. Precisamos estar atentos ao que acontece. Precisamos estar atentos ao que acontece. Não é à toa que nós vemos países como, por exemplo, os Estados Unidos, que prosperou todas as vezes que entrou em guerra em favor de Israel. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa que eu e você temos que nos atentar a essas coisas. Amados, a nossa nação é abençoada quando eu e você temos uma aliança com Israel.
Há um candidato que está aí, de repente, disputando uma presidência da República. Qual é a agenda dele com Israel? Devemos estar questionando essas coisas. Devemos estar questionando essas coisas. Nós não temos agenda com partido, mas temos agenda com a palavra de Deus. E se Deus nos pede para orarmos pela paz em Jerusalém, se Deus nos pede para abençoarmos os nossos irmãos israelitas, aqueles que abriram o caminho, aqueles que guardaram as promessas e puderam disponibilizar para mim e para você, nós precisamos amá-los e precisamos nos compadecermos deles. É uma agenda do povo de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, que você, a partir de hoje, possa orar por Israel. Que a partir de hoje você possa orar pela paz em Jerusalém. Não seja como aquele que diz, eles estão lá no Oriente Médio, eles que se virem, o povo lá tudo se matando, não estou nem aí. Não. Para aí. Você tem a ver com isso. A tua oração tem que ter a ver com isso. A palavra que você se alimenta dela tem interesse nisso. Veio de lá. Todos os livros escritos nessa Bíblia foram escritos por judeu. O teu Salvador foi judeu. Nós temos uma agenda com os judeus. Nós não nos tornaremos judaizantes no que diz respeito agora a mudar a nossa agenda, o nosso calendário, colocar uma menorá, colocar a estrela de Davi. Não, a gente não precisa disso. Mas orar por eles é nossa obrigação. Há uma diferença entre essas duas coisas. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Imagina você um episódio desse. Eu tenho a minha cabeça, mas eu sou muito fértil nas minhas imaginações. Eu fico me imaginando, conversando com Jesus e de repente Jesus começa a flutuar. Ele começa a subir. Na hora você se lembra de Elias e Eliseu, não é verdade? Na hora você se depara com uma situação dessa, e a palavra diz, à vista deles, na presença deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Oh Senhor! Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que se estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse Jesus que subiu ao céu, que agora vai se assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele voltará. E Ele voltará do mesmo jeitinho que vocês os viram subindo. Essa é a nossa promessa. De que aquele que veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, esteve de corpo glorificado aqui por 40 dias, foi assunto aos céus, voltará para nos resgatar. Ele voltará para nos resgatar. Essa é a nossa alegria, esse é o motivo do nosso coração acelerar, igreja. Ele voltará para nos resgatar, não acabou aqui não. O melhor está por vir. E como eu digo sempre, eu e você viveremos felizes para sempre. Felizes para sempre na mesa do Cordeiro, ceando com Ele. Mas aqui há uma situação intrigante, porque esses varões galileus que estão ali olhando para cima, os discípulos de Jesus, aqueles agregados que estavam juntos ali, são apreendidos por dois anjos que dizem para eles, por que vocês estão olhando para cima? Parecia que estava faltando alguma coisa, né? Parecia que eles estavam esperando alguma outra coisa acontecer. E como eu falei a vocês, uma história muito peculiar, muito interessante, muito parecida com essa ascensão de Jesus é a de Elias e Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 em diante, está dizendo assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres e eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. É um profeta falando com outro. Tomou-lhe Elias, tornou-lhe Elias e disse, dura coisa pediste, todavia, ou seja, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Pensa, Elias acho que parou, Eliseu parou de piscar nesse momento, né? Falou, se for num piscar de olhos, eu não posso piscar mais.
Indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Oh, Jesus! E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. Será que esses discípulos não estavam esperando um manto de Jesus? Será que esses discípulos não estavam aguardando algo que Jesus deixasse cair como elemento surpresa, como elemento de bênção, como elemento de milagre da jornada ministerial daqueles homens? Será que foi por isso que eles estavam olhando para cima? Será que não vai cair o manto? Será que não vai cair o manto de Jesus? E aqueles anjos precisam então confrontá-los e dizer: ei, por que vocês estão olhando para cima ainda? A gente já foi. Mas o que Jesus havia pedido a eles? Ei, voltem para Jerusalém. Aguardem. Se coloquem em oração. Porque há um manto que vai cair sobre vocês. Há um manto que vai estender-se sobre os quatro cantos da terra. Há um novo manto que vai empoderá-los para a obra do Senhor. E esse manto se chama Espírito Santo em cada um de nós. É nesse momento em que eles entendem a revelação. Toda honra e glória para o Senhor. Aplauda Ele. É este manto que vem para que eles sejam empoderados. É por isso que eu e você, como Jesus disse em João 16:7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Até então eles não tinham entendido por que Jesus precisava ir. Está tão bom aqui, Jesus, fica aqui. Ou até no momento da oração lá, Jesus, Pedro, Tiago, João, vamos montar uma tenda, vamos ficar por aqui mesmo. Jesus, gente, vocês não estão entendendo nada. Há um novo tempo, uma nova estação, há uma nova proclamação que precisa ser estabelecida, e há um momento onde vocês precisam ser empoderados enquanto eu estiver aqui, enquanto eu não for para o Gólgota, enquanto eu não morrer, enquanto eu não ressuscitar, este manto não virá sobre vocês. E é este o momento em que Jesus então vai. É assunto ao céu. E nós, assim como aqueles discípulos que correram para Jerusalém, eu quero convidar você a correr para o teu quarto nessa semana, a perseverar em oração, para que o Espírito Santo possa te visitar nos nossos próximos encontros. É o momento de nos adentrarmos na câmara escura. É o momento de nos adentrarmos de joelhos na presença do Senhor. É o momento de buscarmos mais daquilo que Ele tem para fazer por nós. Porque, amados, isso aqui não é só uma história paralela do que aconteceu, mas é o que Ele quer que aconteça no meio de nós hoje, aqui e agora. Mas, pastor, eu já recebi o Espírito Santo. Amém, é verdade. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais eu e você entendemos isso e nos enchemos do Espírito Santo, mais a voz dele é audível para nós. E a nossa voz se torna algo que nós nem lembramos mais dela. É por isso que buscamos a santificação, é por isso que buscamos a presença dele, é por isso que nos jogamos nos braços dele. Porque todas as vezes que eu e você fazemos isso, Ele nos toca, nos transforma e nos conduz para lugares incríveis, inimagináveis. Você está prestes a viver os melhores dias da tua vida. Vá para o teu cenáculo. Vá para a tua câmara. Busque a santificação. Ore, jejue, clame ao teu Deus. Leia a palavra e grandes coisas Ele há de fazer através de nós. Centralize Cristo na tua busca. Ore sem cessar. Arrependa-se e morra todos os dias para ser cheio do Espírito Santo. Ore por Israel, pela paz em Jerusalém e pela salvação dos judeus. E assuma essa sucessão de Cristo como estilo de vida. Porque Eliseu sucedeu Elias, e eu e você sucedemos Cristo.
Eu e você sucedemos Cristo. E é por isso que precisamos buscar o que Ele deu a vida para nos dar, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos nesse momento, porque grandes coisas Ele fará, grandes coisas Ele fará. Feche seus olhos. Comece a falar com teu Deus. Senhor Deus, oramos por atos aqui e agora. Oramos, Deus, pela ação do Teu Espírito sobre nós, para que esta palavra, esta história, este paralelo que foi e que ainda é, se cumpra no meio de nós. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito tenha liberdade no meio de nós e continue operando por meio de sinais, prodígios, maravilhas. Continue ministrando, Senhor Deus, e nos conduzindo. Senhor amado, que o Filho do Deus vivo, Cristo, esteja centralizado no nosso coração. Primeiramente oramos para que Jesus seja um nome sobre todo nome, Senhor sobre todos os senhores, Rei sobre todos os reis, na nossa vida, no nosso meio, na nossa congregação. Cristo, Tu és a pedra, e sobre esta pedra edifica a Tua igreja. Assim como começamos o culto hoje. Senhor Deus, venha fazer por meio da Tua vontade, Senhor Deus, enquanto oramos, enquanto buscamos, enquanto discernimos com os nossos ouvidos espirituais, por meio da palavra, enquanto nos inclinamos a orar, a interceder, a jejuar, que o Senhor venha a falar no meio de nós, primeiramente trazendo arrependimento, o batismo de água, que morra toda vontade humana no meio de nós, que morra todo desejo carnal no meio de nós, que nos separa daquilo que Tu tens já estabelecido nos dias que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Deus, nós também oramos, Senhor, pela paz em Jerusalém. Te agradecemos nessa noite por Israel. Te agradecemos por Abraão, Isaac e Jacó, porque eles abriram o caminho, Senhor Deus. Te agradecemos pela história que o Senhor escreveu, veterotestamentária. Te agradecemos, Deus, por estes pais da fé que até hoje servem como uma nuvem de testemunhas para nós, Senhor. E podemos ser ministrados uma vez após outra pela postura deles, aprendendo o que fazer e o que não fazer também, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela vida de cada um deles. Por conta disso nós abençoamos os nossos irmãos judeus. Abençoamos este povo, Senhor. Prospera, Senhor, os judeus nessa terra. Prospera, Senhor Deus, este povo. Oramos pela paz em Jerusalém. Oramos por Israel, Senhor Deus. Que este estado permaneça, Senhor Deus, firme e forte, e venha a conhecer o Salvador, aquele que esteve no meio deles, aquele que morreu também pela vida deles. Em nome de Jesus, levanta missionários, Deus, para os judeus. Levanta homens, Senhor Deus, que tenha capacidade, Deus, de fluir pelo Teu Espírito para pregar as boas novas a estes que conhecem metade do caminho, Senhor Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
E oramos, Senhor Deus, para que o Senhor revele à tua igreja o entendimento, como revelação, como rema, a sucessão do ministério de Cristo como estilo de vida, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos transformar. Vem, Espírito Santo, nos capacitar. Vem, Espírito Santo, revelar-se a nós ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais.